Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês todos os livros que eu li no mês de setembro. Vai ser um resumão das minhas leituras, eu sei que vocês gostam, eu sempre fiz esse vídeo, então já curtam ele, se inscrevam no canal se você é novo por aqui, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e também para ficar por dentro de promoções de livros, os lançamentos dos livros também. Entre no meu canal do Telegram que você fica por dentro de todas as novidades por lá também. A primeira leitura que eu fiz no mês de setembro era uma leitura atrasada que era para eu ter lido no mês de agosto, que era a leitura coletiva do Catarse, que foi Castelo em Seus Ossos, e infelizmente foi uma leitura que eu acabei não gostando do livro. As meninas que fizeram a leitura coletiva comigo também não curtiram muito. Ele é o primeiro livro de uma trilogia, ele conta a história de trigêmeas, que a mãe delas é a imperatriz desse lugar e ela planeja com que suas filhas se casem com os príncipes dos reinos ali, para na verdade elas tomarem esses reinos para sua mãe. Então elas são uma espécie de espiãs, elas foram treinadas há muito tempo nesse plano aí da imperatriz. E você vai lendo a leitura, né, você vai descobrindo que elas são todas peças, né, de um jogo, dessa figura importante. E uma coisa assim que era interessante no início é que parecia que estava tudo muito bolado esse plano, só que elas chegam lá para se casar com o noivo delas e as coisas começam a desandar. Não acontece da forma que elas tinham planejado, acontece um monte de imprevisto. Por exemplo, um dos príncipes lá, que a menina foi treinada, né, pra seduzir eles e fazer com que ele se apaixonasse por ela e tal, ele morreu. Ela vai ter que casar com o outro filho do rei. Então, é uns imprevistos assim que me deixou bastante animada no começo da leitura. O começo me lembrou muito, por exemplo, A Ponte Entre Reinos, que foi uma duologia que eu gostei muito, inclusive tem vídeo aqui no canal. E também me lembrou Três Coroas Negras, que nós também temos trigêmeas que são separadas e vão para lugares diferentes. Então eu pensei que eu ia gostar muito desse livro, mas infelizmente foi uma leitura muito cansativa. Eu achei que ficou muito repetitivo alguns capítulos e você não conseguia diferenciar muito as três personagens, você se confundia muito o tempo todo quem que era a menina ali do capítulo. A autora não soube diferenciar muito bem a personalidade delas. Você entendia melhor quem era elas por outros fatos, então isso atrapalhou muito a leitura. Ele era um livro que tinha muitas partes chatas, que eu não aguentava mais ler. Eu quase abandonei essa leitura, mas eu fiquei curiosa, assim, pelo final. E o final, ele tem um gancho bem interessante pro próximo livro. Eu já meio que imaginava, né, que fosse isso, e é uma coisa muito legal isso que acontece no final. Mas tem uma outra reviravolta surpreendente, que você não espera isso acontecer no final, então você é pego de surpresa. Mas é isso, gente, não vale a pena, né, todo livro ser chatão e ser enrolado, não ser objetivo e ser confuso. Tinha muita coisa que eu não entendia, pra só o final ser bom, né? Eu gosto muito da jornada do livro, então infelizmente eu acabei me decepcionando muito com esse. Ele tem uma questão de fantasia ali a respeito da poeira estelar, as meninas vieram de um pedido de uma estrela, tem toda uma magia de você fazer pedidos coletados de uma estrela, uns negócio confuso que eu achei que não foi muito bem explicado. Eu não consegui entender essa parte da magia do livro e eu acho que isso me deixou bastante frustrada, porque é uma das coisas que eu mais gosto em livros de fantasia, é esse sistema de magia quando tem, né? Então, além da parte política do livro, eu acho que a autora poderia ter trabalhado isso, explicado muito melhor, um sistema de magia mais interessante. Então, me decepcionei muito e eu acabei não gostando desse livro. Não vou ler a continuação. Ah, eu esqueci de comentar que esse mês de setembro eu li fantasias e romances. Então, eu vou ficar alternando aqui as minhas leituras entre uma fantasia e um romance. Então daí um romance muito legal que eu li foi Memórias de um Amor Inesperado. Esse daqui é um romance entre duas meninas, é um romance sáfico onde as duas personagens já são bem resolvidas a respeito da sua sexualidade. Então não é essa temática que o livro traz, ele vai trazer um romance assim bem fofinho, só que ele é muito mais questões de drama familiar também. A protagonista do livro vai viver um romance de verão, ela não é aquela pessoa para entrar em relacionamentos, ela não quer namorar, ela não quer se envolver, ela não acredita no amor, sabe? Ela não é uma pessoa romântica, nada. Mas ela acaba conhecendo a Ruby, que é uma menina que tá passando o verão ali na cidade, e a Ruby é uma romântica, adora clichês de filmes, então ela acaba propondo pra protagonista, que é a Source, delas viverem todos os clichês dos filmes de comédia romântica, porque elas sabem que no final elas vão voltar
voltar, né, cada uma pro seu lugar, a Ruby vai voltar pra cidade dela, a outra não quer entrar no relacionamento, elas só estão ficando e aproveitando o verão, sem compromisso, mas elas vão viver esses clichês, gente, é impossível, né, você se apaixonar depois de viver tudo isso, elas vão se conhecer melhor também a respeito disso. Então o livro acaba sendo um clichê com vários clichês, é muito interessante. Só que eu acho que o ponto-chave do livro, que foi o que mais me fez gostar dele, é a construção da protagonista, porque ela tá vivendo um drama dentro da família dela, envolvendo os pais dela, envolvendo uma madrasta que tá pra chegar ali também na vida dela, envolvendo também questões sentimentais dela mesmo, até saúde mental, sabe, da protagonista, a respeito de tudo que tá acontecendo na vida dela. E no começo do livro, ela é uma personagem muito fechada a respeito disso. Então, você não se apega muito a ela no começo da leitura. E é aí que vem o ponto-chave da história, que eu achei a escrita sensacional, porque a autora vai desenvolvendo ela ao longo da leitura, que faz com que você, leitor, acabe gostando mais da personagem, conforme ela vai se abrindo um pouco mais sobre os seus sentimentos. É genial, gente, porque quando ela tá fechada, você não consegue entender a personagem direito, mas é de propósito. Conforme ela vai se abrindo, você vai entendendo melhor o que ela tá passando, e ela vai se expondo um pouco mais, você vai criando mais empatia por ela, você vai compreendendo ela melhor, e você vai entendendo a evolução dessa personagem ao longo do livro. Então, por isso que eu amei muito ele. Foi uma leitura muito legal e tem esse romance bônus aí que é muito fofinho, romance de verão, recomendo bastante pra vocês. Daí eu li uma fantasia nacional que é O Alto da Maga Josefa. Ele é um livro que se passa aqui no Brasil. Ele é um pouquinho inspirada no Alto da Compadecida, como vocês devem imaginar pelo título. Mas ele também lembra muito, por exemplo, o livro The Witcher e lembra também os episódios de Sobrenatural, aquela série, porque nós temos um caçador de monstros com o protagonista, o Toninho, e ele acaba se aliando a uma feiticeira, que é a Maga Josefa, para caçar alguns monstros. Então eles têm várias aventuras. Cada capítulo do livro é uma aventura deles dois com um monstro diferente. Então é muito divertido, gente. Eu recomendo muito para vocês. É muito rapidinho de ler. Tem várias coisas da cultura brasileira, principalmente do Nordeste, no livro, que é muito legal. E tem várias criaturas mágicas diferentes. Eu acho que o meu conto favorito não, né? É que parecia contos, mas na verdade é capítulos. O meu capítulo, o meu monstro favorito, eu acho que foi o da vampira, porque eles acabam criando um plano pra pegar uma vampira forrozeira. Ela vai no forró pegar as vítimas dela. E é muito divertido. E tem outras histórias assim, tem história com sereia, com lobisomem, com espíritos, né, fantasmas, lugar assombrado. Tem de tudo, gente, é muito divertido pra quem gosta de histórias rápidas e dinâmicas, e é legal também a interação entre esses dois protagonistas, porque na verdade a feiticeira é pra ser um monstro também ali na vida do Toninho, mas ele acaba conhecendo ela melhor, eles vão interagindo melhor, e o final lembra um pouco o filme do Alto da Compadecida, mas vocês vão ter que ler pra descobrir melhor. Então foi um outro livro que eu acabei gostando. Outro livro nacional que eu li foi o livro da Olivia Pilar, Um Traço Até Você, que é um romance também entre essas duas personagens. Elas estão na faculdade, então ele é um livro assim mais new adult, só que esse livro aqui eu senti que ele é muito mais forte no drama do que no romance. Eu tava com muita expectativa para romance e eu acho que a autora não entregou muito isso, pelo menos não que atendia as minhas expectativas, porque eu sentia que as duas personagens se davam muito melhor como amigas do que como casal. Eu acho que eu não conseguia sentir a química de casal entre elas. Elas eram muito importantes, assim, de suporte uma pra outra, pelo momento ali da vida delas, no qual elas estão passando. Era muito legal os conselhos que uma dava pra outra. Então parecia muito uma questão, assim, de amizade. Eu sentia muito mais isso do que uma química de casal. Então isso abaixou um pouco as minhas expectativas do livro. Mas a questão do drama interno da personagem, que ela tem o sonho de ser ilustradora, mas daí os pais dela querem que ela estude administração. Ela é uma garota negra que tem uma família rica, então ela começa a ver uma realidade um pouco diferente quando ela vai na faculdade. Ela acaba conhecendo pessoas diferentes e principalmente ela acaba conhecendo a Elsa, que acaba abrindo os olhos da Lina para muitas questões, principalmente questões raciais, que foi algo que nunca foi debatido assim entre ela e a sua família, por exemplo. Então ela acaba aprendendo algumas coisas, vivenciando algumas coisas que vão fazer com que ela pense melhor sobre isso, sobre a identidade
sexualidade dela. Então ele é um livro que debate muito o racismo, questões raciais, então ele acaba sendo um livro um pouquinho mais profundo. Por isso que eu acho que ele é muito mais forte a respeito do drama, e o romance fica mais em plano de fundo aqui no livro. Mas é muito legal também a questão jovem da história, delas estarem na faculdade, indo em busca de crescer, né, profissionalmente, em busca dos seus sonhos, por exemplo. Ele traz muito essa vibe aqui no livro. E ele é um livro super curtinho de ler também, que eu acho que vocês vão adorar, assim, pegar um livro e ler super rapidinho, com debates muito importantes. Agora, a minha fantasia favorita do mês, gente, foi esse daqui, ó, Luar da Feiticeira dos Ossos. Eu não esperava nada desse livro, ele entregou tudo. Gente, ele tava na minha previsão de livros que eu poderia abandonar esse ano. Ele era um lançamento que, pela capa, parecia muito uma fantasia, assim, bem genérica, mas eu acabei encontrando elementos interessantíssimos, que não repete muito, assim, de muitas fantasias que têm saído hoje em dia, né, sucesso do TikTok. Tá sendo muito aquelas mesmas fantasias, e esse daqui traz uns elementos que eu achei interessantes, que fazia tempo que eu não via, assim, em livros. Tem, por exemplo, elementos de mitologia grega, mitologia egípcia, que a gente vê mais, por exemplo, com Percy Jackson. Então você vê algumas coisinhas aqui bem legal, e a autora também faz a ambientação do livro em Paris, não ambientada em Paris, né, porque é um mundo totalmente diferente, mas é inspirada em Paris. Eu marquei muita coisa no livro, como vocês podem ver, porque todas as explicaçõezinhas eram muito legais. Aqui nós temos uma feiticeira dos ossos. Essas feiticeiras têm como missão manter os mortos longe do mundo dos vivos, e é como que elas fossem a guardiã dos portões do submundo. E a Alice e a Sabine são amigas. Elas ainda não fizeram o teste lá para elas se tornarem barqueiras. As barqueiras são as que fazem o transporte, né, dos mortos lá pro mundo além que eles vão. Para elas completarem esse teste, não é um teste. Essa fase ali da vida delas como feiticeiras, elas precisam matar o seu grande amor. Ou seja, existe uma pessoa destinada a elas, como se fosse a alma gêmea, e quando elas acabam chamando essa alma gêmea, elas precisam matar eles para concluir ali o teste delas. E daí a alma gêmea da Alice é o Bastien. E o Bastien, ele teve o seu pai morto por uma feiticeira dos ossos por conta desse ritual aí que acontece. Os amigos dele também tiveram os pais mortos da mesma forma, então ele quer vingança. Ele quer matar as feiticeiras. Então nós temos aí inimigos, né? Ela precisa matar ele e ele quer matar ela por vingança. Ele sabe da existência dela. Outro fato importante é que a Alice é a filha herdeira da chefona ali das feiticeiras. Então ela tem um papel mais importante ainda. E assim, ó, é sensacional, gente, o livro. Acontece, assim, alguns empecilhos no caminho. Acontece muitas descobertas. As personagens, ela também tem poderes que elas adquirem dos ossos de animais. Então tem um outro elemento mágico muito legal. Gente, é muita coisa. Sério, não parece, mas tem muita coisa aqui. E é uma duologia, vai ter uma continuação. E eu fiquei muito animada pela continuação, gente. Sério, eu favoritei esse livro. Pra quem gosta das minhas recomendações de fantasias favoritas, vocês precisam conhecer esse lançamento, porque ele é muito bom e eu fiquei muito apaixonada. Eu gostei muito dos personagens. Passei um pouquinho de raiva com eles, assim, no começo, mas depois foi muito legal. Foi uma leitura que me divertiu, me entreteu bastante. Agora, outro romance que eu li em setembro foi Astrid Parker Nunca Falha. Esse daqui é a continuação de Delilah Green, Não Está Nem Aí. Só que aqui é com a personagem da Astrid. Não posso contar muito, né, eu acho, sobre esse livro, porque dá spoiler do primeiro. Sim, vocês precisam ler o Delilah Green para ler esse. Apesar, né, de ser livros independentes, eu recomendo vocês lerem aquele, até porque aquele é o meu favorito. Esse livro aqui é muito bom, mas ele não superou o Delilah Green. E uma coisa que eu gosto é que a escrita da autora é muito envolvente. E nós temos aqui as personagens que a gente já gosta, né, do primeiro livro. A continuação aqui delas envolvidas na vida da Astrid é muito legal. A nova personagem que apareceu aqui, a Jordan, também é muito interessante a história dela. Tem um plot, assim, da vida amorosa dela que eu realmente não esperava, e diferente também de outros romances que eu já li. Então a vida amorosa dela tá uma baguncinha, assim, ela sofreu bastante por amor, então acaba sendo uma personagem interessante, eu gostei bastante dela. Agora, os contras da história, que não fez super
Operário Delilah Green é que eu esperava um pouquinho mais de desenvolvimento do relacionamento da Astrid com a mãe dela, que é algo que a gente já viu no primeiro livro, então eu queria que isso fosse mais impactado aqui nesse segundo. Eu acho que faltou bastante disso. E outra questão é que eu senti que as personagens tinham muito mais química sexual do que amorosa. Eu sentia que era muito mais atração física entre elas do que no primeiro livro, a Delilah e a Claire. Você sentia mais um envolvimento romântico, mais sentimentos. E aqui eu acho que faltou um pouquinho disso. Então acho que por isso que eu gostei mais do primeiro livro, mas ele é muito bom, gente. A química delas, assim, ó, é muito boa. Ele tem cenas hot pra quem tá procurando, assim, livros mais adultos com romance sáfico. Recomendo muito pra vocês essa trilogia, porque vai ter um terceiro livro com a outra personagem, a Iris, que eu tô doida, gente, pra completar essa trilogia, porque eu amei muito. E eu li também no mês de setembro As Regras do Amor e da Magia, que ele é um livro, assim, meio antiguinho, né? Porque nós temos um filme com atrizes bem famosas, mas eu nunca assisti esse filme, gente. Acho que vou tentar assistir agora no mês de outubro, porque combina muito. Ele é um livro de fantasia com romance. Ele envolve ali esses dois gêneros que eu estava lendo nesse mês. Nós temos uma família de bruxos que são amaldiçoados. O que a gente sabe da história do filme, por exemplo, é que as mulheres dessa família não podem se apaixonar porque os seus amores acabam morrendo. É essa a maldição da vida delas. Então vai contar uma história que é antes do filme, que, pra quem quer saber qual que é a conexão, é com as tias das personagens do filme. Quem assistiu o filme vai saber. Então nós temos a história, né, da família Owen, nós temos ali os irmãos Owen e vai mostrando ali a adolescência deles. Gente, eu não tô lembrando se é Owens o nome deles, mas vamos fingir que é, eu acho que é. Eu sou péssima pra guardar nomes. E nós acompanhamos ali a adolescência deles e depois quando eles vão crescendo, a vida adulta. O livro, apesar de envolver magia, envolver essa questão de maldição, ele vai focar muito na vida amorosa deles, porque é essa, né, a questão da vida deles. Eles podem se apaixonar, o que acontece se eles se apaixonarem, se as pessoas se apaixonarem por eles. Então é muito legal isso. Foi um livro bem envolvente. Eu li o livro no Esquilo, que é onde você consegue, né, os e-books gratuitamente. Então, para quem tá procurando onde ler ele, você pode encontrar nesse aplicativo. Mas eu acho que eu não vou ler os outros livros, né, porque tem outros livros nessa série. Eu acho que eu fiquei satisfeita só com esse. Vou assistir o filme agora, ao invés de ler o segundo livro. Ah, e foi um livro que eu li junto com uma apoiadora do Catarse, a Mayara, porque tem um benefício também lá no meu projeto do Catarse, onde a pessoa pode escolher uma leitura para eu ler. Ela também tinha um livro para ler e ela leu junto comigo, a gente fez uma leitura nós duas. Então valeu muito a pena, até porque ela tinha assistido o filme e ela foi, né, me falando de algumas referências e tal. Eu adorei, gente. Realmente o livro, ele te envolve muito e ele é um livro assim sofrido, muito dramático e é um drama assim que eu gostei, que me envolveu. É um drama no estilo Colin Hoover, por exemplo, para quem quer meio que imaginar como que é o romance desse livro, me lembrou muito os romances da Colin Hoover, então acho que por isso que eu gostei bastante dele. Eu também li Zachary Ng, O Imperador Dragão, é da mesma autora de Viúva de Ferro, então é um livro que vai trazer da cultura chinesa e ele é um livro que envolve também muito a história da China, porque ele mistura fatos com ficção. Nós temos aqui vários imperadores da China, como se eles fossem espíritos que estão guiando ali os personagens. Tem algumas coisas que eles falam da história deles que eu não pesquisei tudo, mas algumas coisas são reais, mas envolve muita ficção ali no meio sobre eles também, então é muito legal esse balanço que tem no livro, eu achei muito curioso, só que por conta disso o livro ele era muito didático em alguns momentos, parecia que você estava numa aula de história, porque o Zack, ele acaba sendo possuído por um imperador da China, se não me engano, o primeiro imperador que teve, ele é descendente desse imperador, e esse imperador faz isso porque ele precisa fechar lá a porta do submundo, senão os espíritos vão fugir, né, e acabar com a China. Então é um menino que vai salvar o mundo através disso, é como se fosse Percy Jackson. Ele é muito inspirado em Percy Jackson, eu senti isso, mas foi muito legal porque Percy Jackson nós temos a mitologia grega, a mitologia romana, egípcia, tem dos deuses nórdicos, e
Só que a autora aproveitou e colocou aqui, né, mitologia chinesa, então foi muito interessante. Só que uma coisa curiosa é que também tem um pouco de ficção científica, porque existe um óculos ali inteligente, que é no qual ele se conecta com esse imperador e conversa com ele. É um óculos assim de realidade virtual. Então tem umas coisas meio estranhas que é difícil de você visualizar aqui no livro. Acho que em Viúva de Ferro também tem essa mistura que você fica confuso em algumas cenas, mas pelo jeito é marca registrada, né, da autora. E ele é um livro assim muito divertido. Ele é um livro engraçadinho também em alguns momentos, tem umas piadinhas. Ele é um livro que às vezes toma um rumo que você não esperava e que você desconfia muito do imperador. Foi uma coisa assim que eu fiquei muito tempo todo desconfiando. Será que ele é o vilão? Será que ele não é? Então isso te deixa com a pulga atrás da orelha, porque ele foi uma pessoa ruim em vida. Ele foi um tirano, então não dá pra você esperar grandes coisas dele. Você espera traição o tempo todo. E o gancho pro próximo livro, porque é uma série, gente, vai ter outros livros. O gancho é muito legal. Eu fiquei mais curiosa, assim, pelo que pode vir do que foi resolvido aqui nesse livro. Só que eu não sei se eu vou ler as continuações, porque esse livro aqui, gente, ele é muito jovenzinho. O personagem, ele tem 12 anos, então recomendo para jovens leitores. Se você quer dar pro seu filho, pro seu sobrinho de presente, super recomendado, porque são altas aventuras ali de uma criança de 12 anos. É bem divertido. Eu não sei se faz muito a minha vibe, né, hoje em dia, então acho que eu não vou continuar os outros. E, infelizmente, vamos falar de um livro sáfico agora que eu não gostei, que foi Eu, Minha Crush e Minha Irmã, da Bia Crespo, que é uma autora nacional, mas esse livro aqui, ó, não funcionou comigo. Ele é bem curtinho, ele é bem engraçado, mas teve algumas questões que eu não consegui engolir. A personagem, a Antônia, ela é uma protagonista, assim, muito queridinha. É a única personagem que eu gostei no livro, gente. Foi a protagonista. Eu consegui entender todas as inseguranças dela, consegui sentir que eu tava protegendo ela, sabe, durante a minha leitura. Também tem coisas muito engraçadas a respeito dela, porque ela conversa com ela mesma através de um pôster do filme Minha Mãe é uma Peça. Ela vê lá no Paulo Gustavo ela como a Dona Hermínia, então ela chama de Dona Eumínia, porque ela era como se fosse ela, só que é uma conversa que ela tem internamente com ela mesma. Então é muito engraçado, porque acontece alguma coisa, ela meio que escuta a voz da Dona Eumínia falando: menina, por que você tá fazendo isso? Para de ser tonga e não sei o que, umas coisas assim engraçadas. Então acaba sendo muito divertido a respeito dessa protagonista, as questões internas dela, de insegurança principalmente, e o quanto ela é apaixonada por essa crush e ela faz de tudo pela crush dela. Daí que tá o problema, gente. A crush, a Júlia, eu não consegui suportar essa menina. Sério, eu não engoli essa menina, eu não gostei dela de jeito nenhum. E a Antônia, tadinha, ela faz de tudo pela Júlia e a Júlia faz ela de gato sapato, e eu achei assim muito tóxico as coisas que a Júlia fazia com a Antônia. E daí pro final que teve no livro, não. Eu não aceitei, gente, sério, não aceitei esse final do livro. Eu não consegui aceitar essa personagem. E daí nós temos a outra personagem que é a irmã dela. A irmã dela, apesar de ser uma personagem, assim, muito querida pra Antônia, que super apoia a Antônia e dá vários conselhos e estimula a autoestima da Antônia o tempo todo, ela é uma personagem que tem muitas questões ali pra se resolver em relação a relacionamentos. A parte dela se envolvendo com as outras meninas, eu não consegui engolir também, porque envolvia muito a Antônia o tempo todo. E eu não conseguia entender isso, sabe? Eu não conseguia entender essa personagem, eu acho que essa foi a questão do livro. A Júlia e a Tamires, que é a crush e a irmã, são personagens que eu não consegui me identificar nem um pouco, e são personagens que eu evitaria ter no meu círculo de amigos. Então, acho que por isso que eu acabei não gostando do livro, gente. Eu não concordei com esse final do livro e eu achei que ele tinha questões assim muito complicadas e que não era nem um pouco saudável para a protagonista. Eu só queria proteger ela e criar assim um outro final assim pro livro, então não consegui gostar dele. E por fim, gente, eu li uma novela que é um livro assim de 100 páginas mais ou menos, que é Fios de Sangue. Também é de uma autora nacional e é uma autora que eu conheço, a Luísa, e eu já li uma outra novela dela que depois que eu fui descobrir que é meio que interligada
ligados um com o outro, que foi Noturnas e Natalinas. Noturnas e Natalinas eu tinha lido no Natal, o ano passado, eu acho, o ano retrasado. Acho que foi o ano retrasado. E agora eu li esse, que ele é uma fantasia com vampiras, só que ele é muito mais um romance, né, entre elas. Ele é uma história bem curtinha, mas ela é bem envolvente, assim. É um romance bem conturbado e meio polêmico também, se for pensar em algumas questões que tem nesse romance. Mas eu me envolvi bastante, eu gostei muito da temática do livro, a ambientação e a temática dele. Ele traz, assim, umas cenas apimentadas, diferenciadas também, né, porque envolve vampiras. E eu achei que a Luísa conseguiu retratar vampiras, assim, poderosas e cruéis. Então imagine um romance com vampiras que não são queridinhas e mocinhas, que são um pouquinho mais cruéis, no estilo de Catherine, de The Vampire Diaries. Era isso que eu sentia, a vibe delas duas. Uma delas tem uma história bem interessante, porque ela foi meio que vendida ali pelo pai dela pros vampiros, e ela acabou superando isso, porque ela meio que derrotou os vampiros que tinham ela como posse, e ela se transformou numa vampira e acabou governando a porra toda ali do lugar onde ela era trancafiada. Então é muito interessante a história dela. E a outra vampira é uma vampira antiga, de séculos, então é bem intrigante o envolvimento delas, só que a história já começa, parece que na metade do caminho. Eu tive essa impressão. Eu acho que por conta disso que não foi um livro assim que eu gostei tanto, porque ele já começa parecendo que falta um pedaço antes de construção das personagens. Dá a impressão que ele é como se fosse a continuação de um outro livro, então ele começa de uma forma muito abrupta, que você já precisa se familiarizar com os personagens assim, logo no começo. Mas depois que você entende quem elas são e tal, você vai se envolvendo ali na trama que vai acontecendo no livro, é bem interessante. Então, para as sáficas que querem história de vampiras, recomendo bastante esse livro, porque até ele é bem curtinho de ler e combina muito agora para vocês lerem no Halloween. E é isso, gente, essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Eu li bastante coisa, né? Comente aqui se você ficou interessado em ler algum desses livros também, se você concorda com alguma opinião que eu dei sobre algum deles. Eu vou deixar o link de todos os livros também para vocês comprarem com os links do canal, que acabam me ajudando bastante. E aqui do lado vai ter a playlist com as outras leituras que tiveram nos outros meses. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!